todo mundo on. A gente entrou em contato com o Sebrae do Norte e eles passaram vários contatos para a gente. Contatos de artesãos, contatos de comunidade, vários contatos. E dentre esses contatos estava o contato da Iranilce. Então foi daí que a gente começou a conversar e entender um pouquinho a história dela. Isso aí, a Iranilce foi uma boa surpresa para a gente na nossa pesquisa, porque não é fácil encontrar o artesão, né, a artesã, as comunidades. Né? Parece simples, mas não é. A gente, até hoje, né, a gente tem assim, a busca por comunidades, por associações de mulheres que façam esse tipo de artesanato que é a biojoia, não é uma tarefa fácil, até pela distância, como conseguir que essas peças cheguem aqui. E quando a gente encontrou a Iranilce, foi legal. Ela é jogo dura na negociação. A gente passou a seguir, né, pelo Instagram, um pouquinho da rotina deles, o quanto tem batalha, o quanto tem luta, o quanto tem resistência. E isso só valoriza mais o trabalho que eles fazem e deixa a gente muito feliz em poder ser uma ponte, né, dessa arte para as grandes cidades, né, porque o que a gente acaba tendo aqui, essa ponte de ligação entre as comunidades, entre os artesãos, que muitas vezes têm dificuldade de entrar na cidade, então a gente esse elo de ligação, uma forma de aumentar a economia local e manter a floresta em pé. Isso eu acho que é o grande objetivo da nossa marca. Eu me chamo Iranilce Lanes, eu sou filha e neta de seringueiro. Eu nasci e me criei dentro dessa reserva, a Reserva Extrativista Chico Mendes. Eu saí com 13 anos para estudar na cidade, com mais de 100 quilômetros aqui da minha comunidade. Então, aí, depois de uns anos, eu volto, né? Mais de 16 anos eu volto já, sendo mãe, né? Fui lá terminar. Aqui na reserva só tinha até o quinto ano. Então, terminava o quinto ano, as crianças, os jovens ficavam sem aula, né? Sem escola, porque não tinha. E aí eu fui, meus pais foram muito corajosos, né? Me colocaram lá para a cidade, mesmo sem eles. E assim foi uma batalha muito grande para mim ter saído do meu convívio aqui, né? Que eu nasci, me criei. Mas assim, aqui estou eu, né? Resumindo toda a história. E assim, isso aqui faz parte de mim, da minha vida, né? Não tem como amar outro lugar se a gente nasceu, né? Daqui. Então, assim, a Reserva Chico Mendes, ela é uma reserva que ela abrange 7 municípios do estado do Acre, né? De Assis Brasil a Sena Madureira. Então, são quase 1 milhão de hectares de área aí, de preservação, né? Que aqui é a área da União. Então, ela vem aí ser criada para o meu povo, né? Então, assim, meu avô, ele vem do Ceará para cortar a seringa, para impulsionar aí a questão da guerra, né? Ou ia para a guerra ou vinha para a Amazônia cortar a seringa, né? Para tirar o látex. Então, assim, e aí a gente hoje é fruto, né? E essa reserva, ela foi, não só ela, mas 200 reservas foram criadas para esse povo, desse formato, né? De reserva que tem que preservar, mas que a gente pode viver dentro dela, captando os recursos naturais, como a castanha do Brasil, né? O próprio látex, que é a seringa, e as sementes, as fibras, né? E várias outras matérias-primas que podemos, né? Tirar. No entanto, em 1990, ela foi constituída a reserva. Então, ela não tem muitos anos, não é tão antiga. É jovem. Né? É jovem, mas foram muitos anos aí de luta dos seringueiros, né? Tendo que travar batalhas, que tinham os empates, que era onde eles enfrentavam, e os fazendeiros que chegaram de fora para comprar as terras no Acre. Então, assim, hoje a gente eu sou a sobrevivente, né? E no qual eu tenho muito orgulho de viver aqui, de fazer parte, né? Saber que alguém lembrou de mim, que na época eu era só futuro, né?
E hoje eu estou aqui com as minhas filhas, sou mãe de 3 filhas, né? Sou casada e sou gestora ambiental. Consegui terminar minha faculdade de gestão ambiental. E Legal. aí, quando eu volto para a comunidade, eu já volto com outro olhar, né? Então, Claro. assim, os meus pais diziam assim, não, você não vai ser seringueira, você não vai ser extrativista, porque e seringueiro era só na época mais do meu avô. Aí depois começaram a coletar mais outras espécies da floresta, aí ficou extrativista, porque a gente extrai da floresta esses recursos naturais, né? E aí o meu pai, mas a minha mãe não queria que eu fosse isso. E findou que hoje eu sou gestora ambiental, não quero ir trabalhar, tipo, eu fiz o concurso do ICMBio, mas tipo assim, eu não quero sair daqui. Eu acho que, por enquanto, a minha base é aqui mesmo, é lutar para questões mais educacional. Acho que a educação, ela me marcou muito na minha vida, né? E assim, hoje eu sou presidente da Associação Nossa Senhora dos Seringueiros, que é a Associação Agroextrativista, né? Também represento. E a associação, ela nasce em 2004. A minha mãe, juntamente com os companheiros, fundaram essa associação. E hoje eu já levo aí esse trabalho que a minha mãe passa para mim, e a gente funda o Ateliê Florescer. E nós não temos nem 2 anos de vida, né? Que a gente fez. E já estão ganhando, vocês já ganharam São Paulo inteira aqui. A cidade inteira aqui, imagina, só com 2 Obrigada. anos, ninguém segura. Aí nasce o Ateliê Florescer. A Associação APANS, ela funda o Ateliê Florescer no intuito de trazer um trabalho diferenciado na comunidade, porque assim, a gente mora às vezes mais distante, os vizinhos aqui é bem assim, longe, a gente não tem as casinhas perto um do outro. Cada um tem as suas colocações, que são áreas de hectare ali. E aí volto, aí eu vejo a necessidade de políticas públicas, que a gente ainda dentro do território, a gente sofre muito com isso, inclusive com a educação, né? Saúde, acesso de qualidade, mas aí, tipo assim, como fazer para que a comunidade ela não espere somente a época da castanha para comprar, né? A associação comprar castanha. De que forma a gente pode posicionar uma bioeconomia na comunidade e de uma forma diferenciada, que é não degradar. E aí nasce o Ateliê Florescer com 3 pontos. Focado nas questões ambientais, né? Porque, querendo ou não, nós somos... preservamos, e se está de pé, porque alguém está aqui cuidando, né? E esse alguém somos nós, os moradores da reserva, dessas reservas. E aí, depois também vem o outro ponto, que é unir mulheres, mas o foco aqui é mais mulher. Por quê? Porque a mulher extrativista, a mulher em si, ela já não tem muito ainda, né? Nós ainda não estamos igualados aos homens em certas atividades, né? E aqui a gente trabalha junto com nossos companheiros, mas às vezes a gente ainda se sente invisível. Por um simples detalhe, às vezes, assim, ano atrasado, eu quebrei 124 latas de castanha, mas ninguém chega para perguntar para mim, pergunta para o meu marido. É mesmo? A gente... Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai vendo a inclusão da mulher nesse espaço. Aí, tipo assim, vamos fazer com que essas mulheres que se envolvam no Ateliê Florescer, que cada peça vai ter a sua identidade, não é do marido dela. Ah, que legal! Outro ponto, aqui, às vezes a gente está aqui nessa conexão, é uma forma também da gente cooperar com uma associação para a questão de violência de gênero, violência financeira, porque existe muito, porque a gente mora em lugares remotos da Amazônia. Né? Então, saber que a mulher pode contar com 200, 300 reais para somar na sua renda familiar, dentro desse espaço aqui da associação. Isso aqui é o local onde a gente fazia reunião, agora a gente vai passar a ter um outro local a partir desse próximo ano, específico para o nosso trabalho. Então, assim, o nascer, o Ateliê Florescer foi nesse intuito. Questões ambientais, fortalecimento de gênero, principalmente as mulheres, envolver mais mulheres e jovens, porque o jovem extrativista, ele está perdendo a sua cultura, eles não têm essa cultura viva, desde a educação até a sua maioridade. E aí finda que, às vezes, eles... Não que eles se descaminham, mas eles querem, às vezes, o mais fácil, né? Claro. E aí,
e a área que é de conservação. Então, a gente tem limites, a gente tem um plano de utilização que rege ali as suas regras e muitas das vezes deixar essa cultura acabar faz com que também o território se acabe. E não é isso que a gente A quer. gente decidiu não ter um design que desenhasse as peças exatamente por isso, para aproveitar toda essa sabedoria desses povos e para incentivar também o comércio local. E aqui, quando as peças chegam para a gente tenta, na medida do possível, lógico, fomentar de onde elas vêm, com quem elas são feitas, o tipo de material, tudo isso para informar a pessoa que está adquirindo uma biojoia, toda essa cultura que a Irenilce acabou de falar para a gente. Não é fácil, mas a gente vai tentando educar também. Muitas das vezes esse espaço ele serve também de acolhimento. Às vezes aquela mulher que está com problema na sua casa, passando por dificuldade, às vezes não colocar a linha, afinhar a linha aqui numa conversa, naturalmente ela consegue soltar que ela está sofrendo violência na sua casa. Então, assim, eu acredito que isso é um dos pontos assim, que mais me comove, porque realmente, às vezes, é uma situação financeira que às vezes a mulher precisa ali comprar algo íntimo, algo do acessório, coisa simples, e ter que estar ouvindo, às vezes, do próprio companheiro que não tem dinheiro ou que não vai dar, né? Então, assim, esse empoderamento financeiro que o ateliê está dando essa oportunidade, ele vem para que a mulher ela se sinta realmente empoderada. Nós somos o único ateliê dentro da Reserva Chico Mendes a trabalhar mais com sementes. A gente agregou alguma madeirinha ali, um reaproveitamento, é um galho que cai na floresta que a gente está agregando, mas o nosso foco é o mesmo, é usar as sementes, porque dessa árvore que caiu essa semente, ninguém quer derrubar, porque ela vai gerar renda. E quando eu volto, né, das viagens, e assim, a que mais me marcou a viagem que eu fui para o Rio Grande do Sul, que eu fui para o primeiro evento da apresentação das nossas peças com a Sintecal, a Iarezo, né? A gente foi convidado e aí a gente foi lá, a gente começou a ver assim, sério, essa semente é as nossas sementes que está aqui nessa sandália, né? Então, assim, aquilo lá foi a luz, assim, pro nosso empreendimento. Então, assim, cara, é possível. A gente viu a sandália ficar linda, né? Essa peça aqui, ó, ela é a única, ela só tem nas sandálias da Arezo, né? Que é uma fibra de cipó timbó com um caroço de paxiubão. Então, assim, lá na sandália da Arezo eu fiz de 4 centímetros, uma coisinha bem minúscula, e ela ficou perfeita, assim, bem acima da sandália. E assim, eu digo, não, é possível, claro que é possível. Então, aqui foi onde a gente teve, acho que a maior força foi esse retorno lá do Rio Grande do Sul, nesse momento, Arezo, Ateliê Florescer, né, e também a Sintecal e o Sebrae, porque ali é conexão, né? A gente consegue parceiros que leva e que ajuda e que desenvolve. E agora a gente também acabou de fazer uma oficina com o Sebrae da precificação de preço, viu? Você estamos todo mundo aqui aprendendo junto, e isso é legal, porque a gente também eu também gosto muito de ouvir a opinião, um feedback, às vezes é melhor desse jeito, às vezes é melhor desse, e a gente está sempre experimentando algo mais novo para essa inovação, mesmo que esteja com um pouco tempo de vida o Ateliê Florescer, mas a gente quer isso, a gente quer levar realmente a identidade local, né, do Seringal Guanabara, da comunidade palmeira, para que as nossas peças elas tenham realmente esse resgate cultural e local. Assim, só para você ter uma ideia, a educação, quando eu saio com 13 anos, eu tive uma dificuldade enorme. Aí tá, eu volto, aí hoje foi que tá, minha filha está no 9º ano, mas ela não precisou mais ir para a cidade, porque a mãe que sofreu lá atrás, juntamente com os outros pais, a gente foi buscar. Mesmo que a gente não tenha uma estrutura escolar para eles, tá? Eles sempre estão nas dependências da associação, fazendo parceria com a prefeitura, na escolinha da prefeitura municipal, no período da tarde, mas assim, algo já
já fez uma diferença. Só precisa chegar a estrutura escolar dentro do território, né? E uma estrutura com o ensino de qualidade. Para você ter uma ideia, um professor ele dá aula para 9 matérias aqui dentro. Imagina, você é formado em matemática, você é obrigado a dar em português, inglês e todos. Então, tipo assim, a minha filha, mãe, eu sinto muito, mas eu quero ir para a cidade. E assim, eu fico com o meu coração muito apertado, porque eu vou ter que ir com ela, porque eu não vou fazer eu não vou ter a mesma coragem que meus pais fizeram. Então, assim, de uma forma, a gente se destrutura muita coisa, né? Porque a educação, ela é a parte mais, além da saúde, da vida, ela é a que leva o cidadão a ter um desenvolvimento, né, educacional e buscar realmente os seus direitos. A gente percebe porque aqui tem muitas pessoas, muitas mulheres ainda não têm escolaridade, não sabem assinar o seu nome. Então, quando a gente não tem escolaridade, a gente não estuda, não vai à escola, do jeito que o poder público fizer, tá bom, né? Então, assim, por isso que às vezes a gente percebe que o ensino não chega porque tá tudo bem, né? E não é isso que a gente que sai, quando volta, a gente observa. O relato da Iranilton não é diferente de outras comunidades indígenas com quem a gente conversa. Infelizmente, é uma realidade que assola principalmente o Norte e Nordeste, né? Eu acho que a gente tem muito disso. E quanto mais afastado e quanto menos representatividade em termos populacional você tem, o poder público vai mandar menos recursos para lá. Porque, infelizmente, a conta que se faz me parece sempre que qual é a minha base eleitoral em um determinado local. Se ela é forte, se ela é capaz de me colocar no poder, eu apoio. Se ela não é, fica difícil. E eu acho que eles sofrem, né, muito com relação a isso. Qual é a representatividade da comunidade, da reserva extrativista, para eleger um vereador, um deputado, seja lá quem for. Infelizmente, essa moeda de troca, ela existe e é cruel. Então, essa luta da Iranilton, junto com toda a reserva extrativista, a gente até fica mais orgulhoso de fazer parte desse processo, de ser um representante do Ateliê Florescer aqui, porque a gente sabe que a questão financeira contribui para que eles, enquanto reserva, consigam também ter algumas ações para mobilizar. Né? Então, a gente fica mais feliz ainda de estar comercializando essas peças, sabe? Não é só compra e venda de produto, vai muito além disso. Né? O nosso propósito que a gente conversou para montar a nossa empresa é o que a gente pode fazer para ajudar alguém, né? E a gente, quando falou ajudar alguém, a gente falou de meio ambiente, de nós mesmos e de vocês, né? Está tudo muito ligado, né? Não tem como estar desconectado isso. Então, a gente entende a sua luta, e eu acho que os movimentos que você tem feito e eu tenho acompanhado, você já apareceu na Globo, né, Iranilton? A gente assistiu uma matéria sua na Globo, né? O Sebrae, ele surge, né, aí já no caminho que o Ateliê Florescer já nasceu. E assim, o Sebrae hoje é das organizações que pode fazer a diferença muito na nossa comunidade, dentro do nosso território. Na verdade, já está fazendo, né? Então, assim, quando eu sugiro o Ateliê Florescer para a minha comunidade, a gente nasce sozinho, a gente vai pela coragem. E o Sebrae começa a ver, né, que é possível vir para a comunidade, vir para o território para dar essa força, né? E assim, a gente agradece muito, porque já mudamos muita coisa de lá para cá. O Sebrae nos levou não somente para o Rio Grande do Sul, nem somente para São Paulo. A gente já foi para outros lugares, né? E também está ali oferecendo essas oficinas, esses cursos, que faz toda a diferença para a comunidade entender. Eu falei lá em Rio Branco, lá na capital, que o Sebrae ele não está só sendo um parceiro, ele está ajudando a resgatar
a cultura do território. Se você consegue vender essa semente, essa peça, né? Nós não vendemos semente, vendemos peça. Isso. Se você consegue vender, você agrega sua renda familiar. E se você agrega aquela planta ali, aquela floresta ali está de pé. Então ela não vai, ninguém vai derrubar ela. Né? Então essa é uma garantia para que É a melhor proteção. e realmente está dando dinheiro com a floresta de pé. Não está dando um tanto ainda que queríamos, porque estamos iniciando, isso a gente precisa entender, Isso. né? Mas a gente faz a diferença, já que nós também sofremos com as mudanças do clima. E a gente que não é diferente de vocês na cidade, mas eu moro na floresta, eu preservo, por que eu tenho que sofrer com cheias? Por que o meu roçado não está dando mais alimento? Porque muito seca. Quando não é muito, o vento vem muito forte, derruba nossas castanheiras, que é o que tem uma renda familiar. Tipo assim, nesse próximo mês, a castanha, o que eu faço, digamos aqui, agora as biojoias já estão agregando a renda realmente para a gente, numa parte, né? Mas assim, eu consigo fazer 10 mil, 12 mil ou 50 mil reais com castanha. E quando as mudanças climáticas vêm e bagunçam o nosso clima, essa castanha está ameaçada. E aí vem aquela questão. Ano passado a gente conseguiu vender uma lata de castanha de 280, 250 reais. Então, uma lata. Então, se aquela colocação ela consegue dar 500 latas, quanto que foi a renda familiar daquela família daquela colocação? Entende? Então, a bioeconomia ela é isso. E quando a gente vê as nossas castanheiras, que é a árvore mais alta da nossa floresta, sendo caída pelo vento, porque o vento ele não vem quando se tem uma parede de floresta, ele vem quando alguém abriu bastante, que ele vem pegar força, né? Então, a gente também vê a renda familiar da bioeconomia indo para o ralo. Né? Então, assim, a gente precisa pensar dessa forma, que a gente também é atingido, que a gente também faz parte, a gente já cuida da floresta. Então, o nosso produto, igual eu falei para ele, nosso produto ele ainda não está sendo avaliado a questão da agregação de valor. Por quê? Porque só tem floresta de pé porque tem gente. E se tem gente aqui é porque é esse gente que cuida, né? Então, a gente presta um serviço ambiental extraordinário para dentro do nosso território. Por mais ameaça que a gente esteja nesse momento, em outros momentos a gente já teve ameaça de descaracterização desse território. Se descaracteriza, que a gente tem uma margem, né? Se chegar a 80% de todo o território desmatado, a gente já está na linha de descaracterização. Por isso, as questões ambientais estão trazendo muito a questão do reflorestamento dentro do território. E assim, se descaracteriza, acabou-se essa história, ela vai ficar só nos livros, né? Então, assim, essa vivência hoje que eu vivo, que a minha filha vive, que a comunidade vive, a gente é real, né? A gente não quer que fique na história igual a gente já conhece a história dos nossos avós, do Chico Mendes, que teve todo um processo para hoje a gente está aqui, né? Então, a gente presta esse serviço ambiental e as nossas peças ainda não estão sendo valuadas. E eu também entendo que tudo no início ela precisa de adequação, né? Adequação, educação ambiental é necessário, porque eu não posso chegar debaixo dessa floresta e juntar tudo, senão eu desequilíbrio. E isso é uma preocupação com nossa, e esses dias a gente estava tendo essa conversa com as castanheiras. Porque se hoje você consegue vender uma lata de castanha por mais de 200 reais, dificilmente esse extrativista vai querer deixar uns ouriços debaixo para que a natureza se regenere. Né? Então, precisa de educação ambiental. Para ontem, porque é um desequilíbrio, e aí as árvores velhas vão caindo ou vão morrendo, e aí vai findar que o que mais gira a economia, que a reserva Chico Mendes, ela é a única na Amazônia que mais tem castanha do Brasil. Então, hoje, isso aí estuda, a gente já tem, é verídico. E se a gente não cuidar, essa economia maior do território, ela pode ficar extinta um dia. Todo mundo on.